Olá, pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade pública, o nosso papo agora sobre despesas públicas. Nós falamos sobre receitas públicas no bloco passado, agora vamos dar continuidade para falarmos de despesas públicas. Se as receitas públicas já precisam ser codificadas, precisam ser classificadas, vocês imaginem, né, em relação às despesas públicas, né? Então, como são saídas de recursos, né, o controle precisa ser ainda mais efetivo, né, ou mais eficiente por parte das entidades públicas. Vamos falar um pouquinho agora de despesas públicas. Vem comigo na tela. Então, o que são despesas públicas? De uma maneira geral, qualquer dispêndio de recursos dos cofres públicos, né? Mas muitos consideram que as despesas públicas efetivas são aquelas orçamentárias, né? Ou seja, que dependem de autorização legislativa para serem efetivadas e necessitam de recursos públicos para a sua realização. Então, ou seja, eu só posso contrair uma despesa pública se houver uma receita, né? Aliás, eu só posso contrair uma despesa orçamentária se eu tiver uma receita orçamentária. Bom, diferentemente dos dispêndios extra-orçamentários, né, que equivalem, né, aos ingressos extra-orçamentários que nós falamos lá nas receitas públicas. E o que são dispêndios extra-orçamentários? São pagamentos que não dependem de autorização legislativa, né, e que não estão vinculados ao orçamento público. Ou seja, basicamente, a gente está falando da contraprestação, né, do ingresso extra-orçamentário, ou seja, calções e fianças devolvidas, né, aquela operação de crédito por antecipação orçamentária, o pagamento dela, né, o próprio pagamento de restos a pagar, ou seja, então é a contraprestação dos ingressos extra-orçamentários. Legal? Bom, em relação à classificação, né, das despesas públicas, né, a gente tem uma classificação qualitativa e quantitativa, né? A qualitativa ela é dividida, né, em classificação por esfera orçamentária, classificação institucional, classificação funcional, estrutura programática, né, principais informações do programa e ação. Porque a gente sabe, né, a gente vai falar sobre isso no orçamento público, que o orçamento público brasileiro é o chamado orçamento programa, né? Então, todos os gastos estão vinculados a um programa de governo. Então, a classificação da despesa também precisa ser feita dessa forma, né? Aí eu tenho a programação quantitativa, que aí tem a relação, né, com a classificação por natureza da despesa, né, assim como fizemos para as receitas, obviamente para as despesas também teremos. Legal? Beleza? Seguindo o fluxo aqui, então classificação por esfera bem tranquila, é justamente entender se aquela despesa pertence ao orçamento fiscal, da Seguridade Social ou de investimentos de empresas estatais, né? Então tem lá os códigos correspondentes a esses, né, a essas respectivas esferas. Código 10, orçamento fiscal, 20 da Seguridade Social, 30 orçamento de investimento. Bom, a classificação institucional ela mostra o seguinte: aonde está sendo realizado o gasto, quem está realizando o gasto, né? Então, ou seja, qual é a entidade pública que está realizando o gasto. Então, essa classificação é dividida em dois níveis. Eu tenho o órgão orçamentário e a unidade orçamentária. Basicamente, o órgão orçamentário, no caso da União, seria o Ministério, né? No caso de uma, por exemplo, de um governo estadual, seria uma secretaria estadual, né? Se fosse a princípio um órgão municipal, uma secretaria municipal, né? Então, ou seja, eu vou ter lá o órgão orçamentário, que é o órgão macro, né? E eu tenho a unidade orçamentária, que é justamente aquela unidade pertencente àquele órgão, né? Então, no caso do governo federal, né, eu tenho 5 dígitos, né? Os 2 primeiros dígitos correspondem ao órgão orçamentário e os 3 posteriores à unidade orçamentária. Então, reparem aqui que no nosso primeiro exemplo, né, o órgão com o código 26 tem relação com o Ministério da Educação, né? Então, todas as unidades orçamentárias pertencentes, né, ou vinculadas ao Ministério da Educação, vão ter o 26 na frente e o restante aqui para complementar, né? Assim como o Ministério da Justiça começa com 30, né, e os demais, né, as demais unidades orçamentárias vinculadas ao órgão orçamentário. Legal? A classificação funcional também é dividida em dois momentos, né? Aí eu classifico a despesa funcional em função e subfunção, né? Basicamente representada por 5 dígitos, né? Ou seja, os 2 primeiros dígitos que referem-se à função
e os três últimos a subfunção, né? Ou seja, a função, né, normalmente se relaciona com a missão institucional do órgão, né? Ou seja, para que motivo, né, foi criado aquele órgão, né? E, obviamente, a subfunção é algo atrelado, né, àquele órgão. Então, ou seja, por exemplo, o Ministério da Educação tem como função 12, né? Então só pode ter a função de educação, mas eu tenho vários tipos de educação, educação infantil, né? Educação fundamental, né? Enfim. Então, ou seja, a 12 é a educação de uma maneira geral e eu tenho a subfunção aqui, que nesse caso específico, educação infantil. Beleza? Maravilha? Classificação por estrutura programática, né? Então é importante entender que a gente vai falar sobre isso no orçamento, né? A gente sempre fica pensando, se fala de orçamento primeiro, contabilidade pública, né? Mas como a nossa disciplina é contabilidade pública, a gente começou a falar de contabilidade pública e depois a gente vai falar um pouquinho de orçamento, né? Então, ou seja, a gente sabe que no Brasil, né, o nosso orçamento ele é dividido em programas de governo, tá? Só que quando eu vou realizar um gasto dentro de um programa, eu divido o trabalho em programa e divido em ação, tá? Porque eu preciso, às vezes, de várias ações para chegar num programa, tá? Então, o que é um programa? É um instrumento de organização de atuação governamental que articula um conjunto de ações, né? Que concorrem para a concretização de objetivo comum. Por exemplo, um programa Minha Casa Minha Vida. Então, para que isso aconteça, eu tenho várias ações, né? São operações que resultam em produtos, ou bens ou serviços, justamente para atender aquele programa. Então, a gente vai ter a classificação da despesa por programa e por ação. Beleza? As bancas costumam inverter isso, né? Porque realmente é uma parte que nem todo mundo ainda tem o hábito, né, de ler, né, de compreender essa mecânica aqui. Então, ou seja, a classificação por programas, né, é dividida em três, né? Ou seja, eu tenho aqui os programas temáticos, né, que são justamente a entrega de bens e serviços pelo governo à sociedade, né? Então, por exemplo, aqueles nomes que nós estamos acostumados a ver, Programa Minha Casa Minha Vida, Programa Bolsa Família, Programa Bolsa Escola, são programas temáticos. Mas para que isso aconteça, eu tenho também gastos vinculados à gestão, né? A gastos que são realizados na própria estrutura estatal, né? Que são chamados de programas de gestão, manutenção e serviço ao Estado, né? Ou seja, então são ações destinadas ao apoio, gestão e manutenção da atuação governamental, para que ele possa oferecer, né, o programa temático. E as operações especiais nada tem a ver com os programas, são despesas que costumam ocorrer, mas que não têm relação com o plano plurianual, por exemplo, né? Ou seja, estão na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual, mas não necessariamente integram o PPA. Por exemplo, paguei uma multa, né, por exemplo, né? Fui multado, eu vou ter que ter essa despesa de multa. Nada tem a ver com o programa de governo, né? Então, como ela vai pertencer à LOA, mas não faz parte do planejamento, né, vai ter uma classificação especial aqui, tá? E a classificação por ações, né, bem parecida, né? Só que aqui eu divido em três grandes momentos. A operação especial é bem parecida com o que nós falamos lá no programa, não tem relação nenhuma, né? Nem com a expansão, nem com aperfeiçoamento, não resulta em produto, né? Não tem uma contraprestação, né, em forma de bens e serviços. Então, se eu classifico aqui como programa em operações especiais, bem provável que classifique em ações também operação especial. Mas em relação à ação, eu posso ter a classificação da despesa, né, por ação em atividade e em projeto. Anderson, mas como é que eu vou lembrar disso? Lembra, esse projeto tem sempre início, meio e fim, né? Toda vez que eu tenho um projeto, eu preciso finalizar, né? Então, ou seja, o projeto ele tem uma limitação do tempo. Então, ou seja, eu estou construindo uma estrada, eu estou expandindo uma estrada, estou duplicando uma rodovia, né? Construindo um colégio, um hospital. Tudo isso é classificação por projeto. Ora, despesas que ocorrem de forma constante, né? Por exemplo, a própria manutenção da rodovia, né? Aqui no caso eu coloquei fiscalização, monitoramento de operadores de plano de saúde, né? Então, ou seja, isso é uma despesa que ocorre sempre, né? Então, assim, a classificação por atividade. Legal? Bacana? Agora vamos falar da classificação por natureza, né? A gente vai falar aqui de uma classificação parecida com a que fizemos para a Receita, né? Então, pela Lei 4.320,
a classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-se de categoria econômica, grupo de natureza complementada por modalidade de aplicação e elemento da despesa, né? Então, inicialmente pensou-se a classificação da despesa dessa forma, entretanto, depois da portaria 163 de 2001, que inclusive é a utilizada até hoje, né? A estrutura da despesa precisa ser um pouquinho maior, né? Se na receita era o coedit, vou botar menor aqui para. Se na receita eu tenho coedit, categoria econômica, origem, espécie, desdobramento e tipo, na despesa eu tenho CGMED. Categoria econômica, grupo de natureza, modalidade de aplicação, elemento da despesa e desdobramento. Então, são siglas importantes para que a gente possa lembrar em algum momento, né? Então, ou seja, de acordo com o Manual Técnico Orçamentário, deve-se classificar a despesa orçamentária a partir dessa estrutura, né? Categoria econômica, primeiro, grupo de natureza, segundo, modalidade de aplicação, terceiro, elemento da despesa, né? Como quarto aqui, e desdobramento facultativo, quinto, né? Repara que os dois primeiros têm um dígito só e os três posteriores têm dois dígitos, né? Beleza? Então vamos lá. Categoria econômica, assim como a receita, né? Orçamentária, eu posso classificar a minha despesa em corrente ou de capital. A diferença é que a despesa corrente é uma despesa que ocorre com frequência, é uma despesa efetiva, uma despesa operacional, ela reduz o patrimônio líquido da entidade. Ela acontece a todo momento, né? E a despesa de capital é uma despesa que é realizada para aquisição, né, de um bem de capital ou para a formação de um bem de capital. Então, ou seja, de forma orçamentária, né, toda vez que ocorre a saída de recursos, eu tenho uma despesa, né? Diferentemente da contabilidade geral, não necessariamente eu tenho essa mecânica, mas para fins orçamentários eu tenho essa classificação. Então, ou seja, despesa corrente, uma despesa operacional, ocorre, né, a todo momento, e a despesa de capital é uma despesa realizada para formar, né, ou construir ou adquirir um bem de capital. Bacana? Tá? Natureza das despesas correntes. Bom, basicamente eu tenho três grandes tipos: pessoal em cargos, né? Ou seja, despesas com pessoal, seja dos ativos, inativos, pensionistas, né? Mandatos eletivos, cargos, funções, empregos civis ou militares, né? Então, assim, todo mundo tá aqui. Contanto que tem espécie remuneratória, né? Vai entrar aqui, tá? Juros e encargos da dívida, né? Ou seja, pagamento apenas do juro, não do principal, né? Ou seja, juros e encargos daquela dívida, né, pública, seja interna ou externa, né? Bom, e outras despesas correntes, ou seja, não são despesas com pessoal em cargos, né? E nem são juros e encargos da dívida. Beleza? Então ficou fácil, né, essa classificação, porque na verdade eu só tenho Olá, dois meus grandes. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para dois cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.